Opa, eu sou Alexandre Matias, estou começando aqui um encontro sazonal com os meus amigos Bruno Natal, Gustavo Mini, Arnaldo Branco. Nós éramos os quatro. O Esquema funcionou entre 2007 e 2015, está fazendo 5 anos que o Esquema não existe. O Esquema, para quem não lembra, era um consórcio de blogs, na época que blogs tinham alguma importância. A gente chegou a ter quase 30 blogs, gente diferente de todo canto do Brasil, e um dos motivos que a gente encerrou o esquema em 2015 foi o fato de que as redes sociais acabaram suprindo esse papel que os blogs tinham. E a gente resolveu retomar essa conversa, né, que na verdade é uma conversa que a gente já teve há pouco tempo, quando a gente esteve em Porto Alegre, conversando sobre o impacto das redes sociais nesse tipo de produção. Um dia, quem sabe, a íntegra desse papo aparece online, né? Ninguém sabe onde é que está. Mas o fato é que a gente resolveu aproveitar essa época de quarentena e eu chamei aqui os três para a gente discutir outras questões e, por um acaso, o primeiro tema é justamente a questão das redes sociais e parece que o Arnaldo é a favor da cultura do cancelamento, é isso? Conta isso aí. Sou a favor. Não, não é a favor, é meio forte o termo, assim. Mas é que é engraçado, porque eu acho muito curioso esse termo, cultura do cancelamento, porque eu nunca soube de alguém que realmente tenha sido cancelado na cultura do cancelamento. Assim, ó. A Gabriela Pugliese, que foi uma das mais atacadas, aí, ela já retomou o número de seguidores que ela tinha, o que ela pode ter perdido e tal. As únicas pessoas que foram realmente canceladas foram pessoas que cometeram crimes na internet, assim. Então, enfim, sei lá, por exemplo, essa pessoa que agora falou aquela frase do ele é engenheiro civil melhor do que você, essa pessoa ela não existia na internet, então não foi cancelada, não tinha nem que ser cancelada. Uhum. E ela pode ter perdido o emprego, então, de certa forma, foi uma aposta dessa pessoa de falar uma tremenda barbaridade, não só diante de uma câmera ligada, de um celular ligado, uma câmera da Globo, que tem um alcance muito enorme e tal, e ela simplesmente... E no fim das contas é isso. Quando eu vejo as pessoas reclamando da cultura do cancelamento, eu acho muito engraçado, porque parece... Boa parte dessas pessoas, elas simplesmente se equivocaram, ou faltou tato, ou se equivocaram mesmo, ou realmente fizeram um comentário de cunho realmente racista e tal, etc., numa circunstância onde agora as pessoas têm mais voz para se defender. Boa parte das pessoas, elas não querem ser responsabilizadas por que elas falam. Não tem a ver com, meu Deus, as pessoas querem acabar com o debate. Assim. O debate nunca teve tão vivo. Assim. Acho que nunca se falou tanto sobre coisas que não se falavam. Assim, é muito engraçado. As pessoas queriam impunemente continuar falando as coisas que eram problemáticas e complicadas e tal. E querem validação por isso. Elas querem... A boa parte das pessoas fala, eu gostaria... eu queria ser, de repente, porque eu quero ter liberdade de falar as determinadas coisas. E essa liberdade está posta, todo mundo pode falar o que quiser. E tem lugar para caramba para falar. O problema é que, eventualmente, vai haver uma resposta para coisas que você for falar que não caiam bem com o grupo. É verdade que existe assim, às vezes as pessoas militam errado, as pessoas confundem a denúncia do racismo, por exemplo, com racismo. Existe, claro, que costuma ser residual. Geralmente, primeiro que boa parte das pessoas que são racistas, extremamente racistas, como, sei lá, aquele Cossielo, quando descobriram uma série de tweets racistas dele e tal, ele foi defendido à beça e ele continuou popular. Assim, né? Eu acho assim, a cultura do cancelamento, ela existe. Assim, existe realmente uma propensão às pessoas a apontar o dedo. Que eu particularmente não gosto muito disso. Eu não participo de nenhum tipo de linchamento virtual. Eu detesto quando eu vejo... Que é uma coisa louca, assim, que a gente... Todo mundo, quando moleque, assim, a sua mãe diz assim, fofocar é feio, horrível, não sei o que e tal. Se vou fazer fofoca, que é horrível, faça em particular e tal. E hoje em dia as pessoas não têm pudor nenhum de fazer... de dispor sobre a vida alheia na frente de todo mundo. É uma coisa assim, a cultura da celebridade, que sempre foi um ramo, agora explodiu. Agora ele é basicamente uma unidade de negócios milionária e tal. Então, isso. As pessoas continuam, por conta dessa facilidade que as pessoas têm de ter opinião e como o fato que as pessoas estão vivendo suas vidas publicamente, era natural que esse tipo de coisa acontecesse. E como a cultura da maledicência e tal virou uma febre, era natural que esse tipo de coisa acontecesse.
E assim, as pessoas que eventualmente caem numa situação em que elas são canceladas e tal, assim, elas foi um jogo que elas escolheram jogar, assim. Eu particularmente, eu não gosto assim muito de estar nessa, eu não gosto de fofoca assim de uma forma geral, assim. Eu pratico eventualmente, mas muito na encolha, em casa e tal, etc. Eu não gosto de conversar sobre a vida pessoal dos outros ou qualquer coisa nas redes sociais. Mas assim, eu entendo que quem se dispõe a fazer isso, ela vai eventualmente se arriscar a tropeçar. E tudo bem, entendeu? Porque tropeça-se. As pessoas têm que ser mais, assim, entender mais que elas vão estar sobre o escrutínio e principalmente sobre o escrutínio de gente que não tinha voz antes. Certas coisas que a gente falava, que a gente tinha de barato, porque simplesmente eram senso comum, eram coisas, eram formas de pensar estúpidas. Eram formas de pensar Arnaldo, Diga. Mas você tocou em 3 termos diferentes aí, né? Foi cultura do cancelamento, linchamento virtual e os erros, de maneira geral. Então, acho que tem 3 vertentes aí que são diferentes, né? Acho que o linchamento virtual é uma coisa já comprovadamente ineficaz, não muda nada. A cultura do cancelamento, o que eu me oponho, assim, é que eu acho que tem uma diferença grande entre você querer falar e não ser criticado, ou você está aberto para ser criticado quando você erra. E eu acho também, o que eu sinto falta é o espaço para o erro existir, porque muitas vezes, como você falou em senso comum, a gente fala coisas, pensa coisas no automático, porque cresceu no senso comum e nunca pensou a respeito daquilo, e às vezes é quando você externa equivocadamente aquilo que você tem a oportunidade de alguém falar, cara, isso aí tá errado. Perfeito, e você se dá conta que errou. Eu acho que tem uma coisa de uma troca que, se não tiver... Assim, eu sempre uso para falar disso o exemplo da Fernanda Torres. Ela fez aquele artigo contra o feminismo, e aí ela apanhou de tudo quanto foi lado, e depois ela escreveu um outro artigo quando ela absorveu todas as críticas. E se ela não tivesse escrito primeiro, ela talvez não tivesse gerado o debate, a discussão, a mudança de pensamento dela. Sabe? Perfeito, mas então, ela não foi cancelada. E lixamento virtual. Eu adoro aquele tweet do cara do Odd Future, como chama? O Tyler, The Creator? O Tyler, The Creator. Que é, como é que como assim existe como chama? Como assim existe cyberbullying? Fecha o olho, sai da frente da tela. O cara... Às vezes eu penso isso quando rola essas questões, tá sendo ameaçado e perseguido pelos robôs do Bolsonaro. Cara, mas você já sabe. Não na vida real. Lixamento virtual, tipo assim, desculpa aí, sim, o lixamento real é bem pior, de buenas, assim, sabe? É isso, assim. Mas é isso, mas eu concordo contigo. Tô falando, as pessoas, elas ficam falando contra a cultura do cancelamento, exatamente como falam sobre o politicamente correto, que está acabando com o humor hoje em dia. Não existe uma cultura do cancelamento, assim como existe um politicamente correto. Mas boa parte do que se chama de politicamente correto é basicamente o bom senso. Entendeu? A pessoa, o cara fala uma coisa, às vezes muito errada no sentido de que é preconceito, às vezes esbarra a questão do criminal e tudo mais. Ela é chamada a respeito e depois ela fica chorando por falta de liberdade de expressão. Liberdade de expressão você teve, entendeu? Assim... Agora a arca, né? E assim, lixamento virtual é um lixamento que é totalmente suportável, sacou? Você não morre, você pode até... Eu já fui linchado virtualmente por uma coluna que eu fiz, tudo bem que pela torcida do Botafogo, que não é exatamente representativa de... Não tinha tanta gente. De linchadores, assim. Mas eu fui linchado, assim, as pessoas me ameaçando de porrada, que eu sabia que eu fui linchado uma vez durante a última temporada do Lost, que eu fui fazer um comentário no Twitter, assim, era o começo desse negócio de spoiler, né? Acho que Lost inaugurou... Matias, Lost inaugurou o spoiler? A cultura do spoiler. Talvez sim. Eu problemática de virar um grande problema. Do cancelamento, que eu fui cancelado pelo estado de Alagoas, lembra disso? Eu lembro disso. Naquele festival, né? O Matias conseguiu ser cancelado antes de inventarem as redes sociais. Né? Não, eu fui no Orkut já. Foi no Orkut, eu fui dormir e no dia seguinte tinham 2.000 scraps. Eu achei que... O que você tinha falado? Eu já nem me lembro. Cara, eu basicamente fui cobrir um festival, FMI, que a gente estava lá, lembra? Sim, estávamos todos. Eu estava. Festival da Música Independente.
E aí eu escrevi, falei sobre o festival. A cena lagoana estava ali fervilhando, tinha o Mofo, o Vado, Sonic Júnior. Só que aí eu descrevi a cidade, que, enfim, Maceió é uma cidade, como a maioria das cidades do Brasil, tem uma enorme periferia, muita gente na rua, né? Tudo largado. E eu vi isso antes do Collor poder ter sido reeleito, né? Antes de ter sido eleito senador pela primeira vez, tinha adesivo do Collor nos carros. E eu fiz esse comentário. É verdade, Eu eu fiz lembro esse disso. comentário. Nossa, o fantasma do Collor aqui não existe. Ele está aí firme e forte. E aí todo mundo caiu. Tipo, os primeiros comentários foram as pessoas falando que legal, tá cobrindo e tal. Aí, de repente, alguém sacou essa coisa e, tipo, como é que assim vem um paulista, né? Eu nem sou de São Paulo, sou de Brasília, falar mal da gente aqui, não sei o quê. E aí caiu no esquema que era basicamente as pessoas nem liam o texto. É esse o cara, ó, descobriram meu Orkut e aí... É a mesma lógica, é a mesma dinâmica Total. do que acontece no Twitter onde for hoje em dia. Mas eu acho que é uma questão, e voltando para essa coisa do cancelamento, eu tendo a concordar com tudo que o Arnaldo falou, à exceção de quando isso vai para a escala micro, né? Porque quando você tem um cancelamento numa sala de aula, um cancelamento, sabe, num outro ambiente, sabe, que tipo, tudo bem, Quando virtual. extrapola a tela, né? Não, e assim, quando são pessoas que não são celebridades, saca? É um moleque que deu um pé na bunda de uma menina e ele é cancelado por isso pela escola inteira. Ele vira um machista, porque tem esse sentimento a toda a flor da pele, e aí ele acaba sendo... enfim, qualquer situação pode colocar nisso. Assim, por exemplo, o cara, por exemplo, o cara do engenheiro civil, ele não era ninguém, ele não, tipo, não é um cara... Ele perdeu o emprego, o cara, ele e a mulher perderam o emprego. Perderam o emprego uma semana. Inclusive, assim, é um exagero. A empresa que foi excesso de zelo da empresa, que não queria se associar àquela pessoa, embora ela tenha só feito um comentário imbecil. É uma confusão muito maluca hoje em dia, como essas coisas não tem mais vida privada e vida pública. É tudo uma coisa só, né? Aliás, o Zuckerberg batalhou muito por isso. O Matias tinha que um dia fazer um livro, porque ele escreveu algumas das entrevistou, esteve com algumas das principais pessoas do mundo digital. O Matias teve um almoço com o Zuckerberg em São Paulo. Você imagina se o Zuckerberg vai vir a São Paulo hoje em dia. Ele veio e o Matias almoçou com ele. Naquele princípio, ele estava lá ainda, como que chama? Pregando essa ideia, né? De não tem, é tudo uma coisa só, não tem por que ter diversas personalidades. Acabou, né? Era isso. Exatamente, era o início desse discurso, né? Pois é. Isso é 10 anos atrás. E a gente como esquema e como pessoas que produzem conteúdo, a gente contribuiu, até fato isso com o Matias muito, a gente contribuiu muito para isso, a levar a gente para essas redes, a apontar como uma coisa que ia ser legal, não só as redes, a internet como um todo, né? E aí estamos aí tomando um monte de rodopio aí ultimamente agora e tentando ver, né? Matias tem falado disso aí, inclusive de abandonar as redes, né? Na verdade é uma coisa que eu já estou pensando nisso há um tempo, não é uma novidade em termos de pandemia e tal. Na verdade, quando rolou a história da quarentena, eu falei, putz, fudeu. Estava com o plano 2020, que a minha ideia esse ano o Trabalho Sujo completa 25 anos, em novembro, e eu falei, putz, preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a me ligar disso. Eu estou trabalhando muito para a internet, sabe? Eu estou gastando muito meu tempo. Beleza, eu ponho um post no Trabalho Sujo, aí eu gero um post no Instagram, eu gero um post no Twitter, eu ponho um post no Facebook. Aí não é só pôr um post, tem que pôr uma foto, tem que escolher uma foto legal. No Instagram, a foto horizontal é melhor do que a foto vertical. Não, é muito tempo isso. E aí é isso, sabe? Eu comecei a ver. E fora o aspecto que, para mim, é o ponto que mais me pega, que é o aspecto do vício. Sabe, de você acordar e a primeira coisa que você vê é o celular e a última coisa que você vê antes de dormir é o celular. É uma coisa que, felizmente, isso eu já consegui me desprender bastante. Ainda tem uma questão de estar ali olhando para o celular, de tipo, vendo aí, não tem nenhuma luzinha me chamando, não. Todos os grupos do WhatsApp estão no mudo, mas eu entendi eu acho que, tipo, o start dessa história foi justamente o livro do Jaron Lanier. Eu entrevistei ele, ele publicou ano passado no Brasil 10 motivos para sair das redes sociais. E é um livro assim que ele não fala, esses são os 10 motivos para você sair agora e ponto final. Ele fala assim, saiba, são esses os 10 motivos que você precisa entender. Que a rede social está te deixando mais burro, a rede social está te deixando mais grosso.
tá? E ao mesmo tempo ele vai falando, cara, você pode manter uma rede social, você não precisa estar em todas ao mesmo tempo. Exato. Essa questão de privacidade, de todo mundo saber de todo mundo, sabe? Enfim, tem várias outras questões que estão envolvidas, mas o meu ponto de partida para sair das redes sociais é um ponto essencialmente individual, só que aí cai nessa coisa do trabalho. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz, além de diminuir o ritmo em cada uma delas, e eu não vou deletar nenhuma delas, né? Tipo, eu já parei de usar o Facebook, estou parando de usar o Twitter e ainda tenho um tempo no Instagram para finalmente parar com o WhatsApp. Eu vou continuar com essas contas, mas é impressionante, cara, porque assim, a gente sabe, a gente sempre ouve falar disso, lê histórias sobre isso, mas sobra tempo, o humor muda, a gente fica menos estressado, saca? Dorme melhor, sabe? E não tem a ver com o uso pessoal que você faz, é porque o Jaron fala muito disso no livro, e um monte de gente fala, mas é que no livro está muito bem resumido de uma maneira bem leve até ali, né? É um livro que é zero denso, é bem... Sim, dá para ler rápido e compreender. É que essas máquinas, elas são... A engenharia é para isso, é para provocar essas sensações, é o vício, é o desespero, é a angústia, é querer voltar... E não adianta você achar que, não, mas eu vou usar assim, eu vou usar assim. Não vai. Não, você não tem controle sobre essas plataformas igual você acha. Eu acho até que no Twitter um pouco mais. O Twitter tem uma coisa de internet que você consegue controlar o seu feed. Quem aparece é cronológico, ele tem ali umas coisas algorítmicas, mas é menos. Mas a primeira coisa que eu fiz, já tem, sei lá, 3 ou 4 anos, foi tirar o blue check lá, o azulzinho do lido do WhatsApp, e, cara, mudou a minha vida. Depois eu saí do Facebook, já tem 2 anos, mudou a minha vida. Então, tudo indica que é só sair dessas merdas que o meu grande objetivo é sair do WhatsApp. O que eu tenho feito agora é sair dos grupos. Eu estou em pouquíssimos grupos e coisas muito específicas. É Flamengo, um com o Arnaldo Atetá, um com amigo de infância, que é uma maneira de estar em contato, mas mesmo ali, de vez em quando, já... O WhatsApp, eu tenho falado isso direto, não é uma ferramenta de conversa, é uma ferramenta de comunicação. E são 2 coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a festa é aqui, vamos ali, acolá. E quando você começa a conversar no WhatsApp, é a mesma coisa que você conversar no Facebook, debater no Twitter. Vai dar ruim. Vai chegar num lugar que não tem entonação e a coisa bota as pessoas num espiral agressivo de defesa que não tem troca, são coisas isoladas. A não ser que seja o áudio, né? No áudio, cara, tudo muda. Ajuda. Eu vou dar uma dica muito melhor do que... Mas eu queria sair do WhatsApp. Eu queria não ter Diminui o número de amigos, cara, porque eu fiz isso e é sério. Eu deletei tanta gente, golpista... Eu fiz isso aí também com a galera. Não tanto. Meu WhatsApp, hoje em dia, é um silêncio. Na real, o grupo que mais fala é o grupo do Flamengo, que a gente faz. Mas ali não para. Mas é engraçado. Mas tá silenciado, eu não recebo notificação. Eu vou lá, olho quando eu posso. Mas ele pula para a página. Quando atualiza o WhatsApp, não deixa você controlar a sua primeira página. Ele não deixa você montar um grupo, ele não interfere. Mas assim, pula pra cima, eu vi que é o Flamengo, gente, ok, se eu tenho um trabalho mais importante, não vou ficar parando para ver se o Jorge Jesus vai sair ou não do Flamengo. Entendeu? Eu estava conversando com o Eduf, lembra do Eduf? Eduardo Fernandes, do Norte da Internet, e ele lembrou de uma história que essa lógica de timeline, ela vem dos caça-níqueis, né? Dos cassinos. Sim. Que nunca acaba. É infinito. Tem um cara, um ex-funcionário do Google, agora esqueci o nome dele, ele está dando muita palestra. Ele saiu, montou uma ONG, falando sobre essa engenharia e tal. É um indiano? Não, é um americano. Bem carinha de americano, assim, lourinho e tal. E ele tá falando muito disso. A analogia que ele usa direto é a do caça-níquel, que ele fala essa puxadinha que você dá no Twitter, ele dá uma rodadinha. Quando isso foi implementado, não é para carregar, é para dar essa sensação de o que vem agora. O que vem agora? E você é que nem o tweet que some, né? Você tá ali vendo um tweet, aí você vai dar o like e o tweet some. Cadê? E eu tenho virado muito... O Twitter já foi pior nesse sentido, porque o Twitter antigamente era cronológico, era tudo que tinha no seu timeline aparecia, então era uma outra atividade. Agora, ele me censura muita coisa. E é muito louco. Eu parei porque eu continuo usando o Twitter, só que eu não estou mais retweetando nem comentando. Se alguém me pergunta alguma coisa, eu respondo, estou dando like. Aí o algoritmo dele entendeu que, acho que esse cara não gosta mais dos caras que ele gostava antes. E ele começa a me mostrar um monte de conta de cinema, um monte de conta de esporte, uns caras que eu nem lembrava que eu seguia,
Que porra é essa? Sabe? Tá, Cara, então pá, vamos mudar aqui os 20% que ele vê. Pá, de uma hora para outra eu não estou mais vendo notícia de política, tanto quanto eu estava vendo, mesma coisa de pandemia e tal, e é isso, né? Isso vai se instalando na cabeça da gente de um jeito e vai mexendo no comportamento da gente. Mas como é que você vai sair disso tudo, Mati? Como é que você vai sair disso? Por exemplo, eu tinha um monte de gente no Facebook. Ah, não pode sair por causa de trabalho. Eu saí, não mudou nada. Tinha a página do lá com 10 mil likes, não mudou nada. Quem quiser me achar, não mudou nada. O Twitter eu não quero sair porque é um feed de notícias para mim. Eu curo lá quem eu tô seguindo, para mim é importante. Agora, o Instagram, eu tenho entrado pouquíssimo também. Eu já não posto quase nunca lá, eu uso para divulgar a coisa. Mas o WhatsApp, especificamente, eu tenho muito medo de sair, que eu acho que você fica, cara, vai receber telefonemas, as pessoas não lembram de ligar. E aí você vai ficar cortado. Na verdade, assim, a minha solução, pelo menos a curto, médio prazo, para o WhatsApp é ter horário para o WhatsApp. Saca? Tipo, eu não consigo. O WhatsApp entre tal hora e tal hora eu vou ver o que está acontecendo aqui. Eu nunca tive tanto amigo assim, gente. Pelo amor de Deus, cara. Como é que é só você o meu lado é pior, Arnaldo, que o meu lado não é... Cara, o meu lado não é passivo. Não, mas olha só, dá uma olhada nas listas que você tá. A maior parte você não tem a menor necessidade de estar. Não tem. Mas assim, o vício daquela maquininha, o que pega pra mim é o seguinte, eu tô na internet fazendo as minhas coisas, eu vejo o link e lembro do Matias. E esse link é pro Arnaldo. E esse link é pro Lucas. E tem que mandar esse negócio aqui pro Mini. Todos vocês receberam link meu assim em algum momento. Olha isso aqui. Eu fico assim, se eu fosse pago para fazer isso, era um trabalho, porque eu mando curadoria de link para todo mundo que eu conheço. Cara, assim, tipo, lista dos pais do colégio. Tipo assim. Não entra. Cara, não vou, tipo assim, eu fui dizendo, cara, eu não vou olhar essa merda, eu não vou participar dessa vida, não quero, não me interessa, sacou? Eu interajo, vou à festa, faço o que quiser, me diz quando é. Mas por que eu vou ficar olhando? Não tem porquê. Opinião política, com uma ceranda de roda, não sei o que, eu não tenho interesse em nada disso, sacou? Então, tipo, sei lá, eu realmente só não me inscrevo. Eu não me inscrevo em nada, sacou? Eu tenho lá, Flamengo, algumas coisas e tal. Eu tinha mais site de algumas. Coisas importantes como, sei lá, alguma coisa de trabalho mesmo. Sei lá. Agora eu fiz uma Greg News, ela tem lá um do Greg News, tem um da animação que eu estou fazendo. Quando tinha Irmão do Jorel, e é só. Eu geralmente Irmão do Jorel não vai voltar, não, Arnaldo. Meu filho ficou viciado. Estão voltando. Estou fazendo a quarta temporada sendo filmada agora. Vai rolar? Vai. Eu escrevi uns 3 ou 4. Vai ficar doido. É bom demais, cara. Vocês já viram, Matias e Mini? Já viram? Não. É bom demais. Eu sei que é famoso. Boa, Matias. Acho que meu filho já viu. Mas olha só, deixa eu trazer um outro lado aí, tá? Eu concordo com tudo aí, isso que vocês falaram, tá? Eu acho que, enfim, eu concordo com tudo. Eu acompanho o Jaron Lanier, né? Curto as ideias dele, mas, porém, né? Mas acho que tem um outro lado dessa história que eu comecei a pensar quando eu comecei a ter, assim, de um lado, né, amigos e conhecidos e autores que defendem essa saída das redes sociais e essa racionalização do uso das redes sociais, que é algo com o qual eu concordo e que eu aplico na minha vida, né? Eu me lembro muito, Matias, tem aquele livro que compara a música com água, né, para a gente entender o consumo de música com água, né? Não lembro o nome do autor, acho que tu entrevistou ele ou tu traduziu ele. Eu vou ver aqui. Né? E eu sempre uso, eu particularmente uso isso para lidar com a internet, né? Para mim, eu sempre me lembro assim, a internet é que nem água. Tu não deixa a torneira aberta, tu abre a torneira quando tu precisa e tu fecha a torneira quando tu não precisa, né? É assim que eu procuro lidar. Para mim, essa é uma regra geral. Então, tem esse lado, né? Esse lado cultural, mas, por outro lado, eu comecei a ver, nos últimos anos, muitos amigos, amigas, conhecidas, clientes, né? Pessoas nas quais a maior parte do seu negócio está montada em cima da internet. E não só a produção de conteúdo, né? Principalmente a parte comercial. Tem gente que, para quem o Facebook e o Google se tornou uma solução de divulgação e de venda, e agora, no momento que a gente está vivendo, esse é o tema dominante, assim, né? Se fala isso ainda mais, né? Então, eu comecei a repensar assim, essa defesa da saída
das redes sociais. Tem gente que não pode, tem gente que montou um negócio, uma teleentrega, um negócio de venda de roupas, às vezes pequenos, micronegócios. Em vez de Mas fazer isso cai dentro do que o Matias estava falando, de ter os horários. Se você está usando para trabalho, você... Tudo bem, mas tem um eu objetivo quero dizer claro. o seguinte, tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, o discurso do saia das redes sociais, aí é um pouco do que a gente estava falando sobre cultura do cancelamento, uma questão de modulação de discurso, né? O discurso de sair das redes sociais ganhou um peso em determinados circuitos, círculos, que não fecha com o uso necessário de muitas... E a gente está falando assim, de dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas que têm seus negócios instalados em cima de um ecossistema que é viciado, problemático, viciante, né? Então, assim, tem uma questão maior, né, estrutural, que não adianta só também, não basta só eu tomar a decisão de sair das redes sociais e convencer outras pessoas. Como é que fica as pessoas que dependem das redes sociais para gerar renda, e não só para gerar renda, para se inserir culturalmente, porque parte desse, de eu ter assim, modulado minha opinião, foi um link, que até não sei se não foi tu que mandou, comentou no resumido, de um site chamado Inverse.com, uma colunista chamada Emma Battle, que ela escreveu um artigo chamado Don't Log Off, dizendo que, olha, não saia, né, das redes sociais, porque as redes sociais têm sido fundamentais para a gente discutir temas sociais importantes, está dando visibilidade, né, para uma série de grupos, né? Então, enfim, eu trago mais essa outra perspectiva, não no sentido de vamos defender as redes sociais, porque a gente sabe todas as merdas que o Facebook e o Google andam fazendo, mas assim, no fim eles se tornaram assim os tubos e conexões por onde passa muita conversa e muito negócio importante para uma parcela bem grande, assim, e cada vez mais você trabalhando com isso, né? De você tocou no ponto... O sistema de pagamento, divulgação. Só tem uma última coisa, saiu um artigo no UOL, tá, um mês atrás, mais ou menos, que era sobre essa questão dos entregadores de aplicativo, né? E o artigo ouvia alguns cientistas sociais, alguns entregadores, perguntando, e aí, sair dos aplicativos, cancelar os aplicativos, é o melhor para os entregadores? E daí, aí também tem um dilema, porque assim, tem um lado que a gente sabe que é assim, tem um lado cruel e pesado, né, dos aplicativos de exploração da mão de obra, da falta de direitos, e isso é verdade. Mas se daqui a pouco todo mundo sair agora, vai ter um monte de gente que vai ficar pendurado no pincel porque é a única fonte de renda. Então tem uma área cinzenta aí bem complicada, né? Mas isso é meio, usando até a analogia dos entregadores, é meio a gente está falando, os combustíveis fósseis estão acabando, os carros são um problema no mundo, e a gente vai parar de pedir para entregar coisa porque os caras usam moto, sabe? Tipo, a gente não pode... porque eu acho que o problema é o seguinte, eu acho que a gente acaba, até o termo, né? Rede social virou sinônimo dessas grandes plataformas, aí, desses 4 grandes. Quando rede social é um conceito. Então, acho que o grande problema hoje em dia é com quem está operando e não com o conceito de rede social. E aí é a mesma coisa que você está falando de cancelamento dos aplicativos. Assim, o grande problema, a grande luta é melhorar esse sistema, mas é que os donos estão com um poder tão grande e não fazendo questão de não mudar, que as coisas estão se misturando um pouco, né? Tá tendo esse boicote do Facebook agora, durante esse mês, dos grandes anunciantes, pararam durante um mês de anunciar no Facebook, com pressão para eles começarem a rever essas questões. Esse é o grande desafio, né? Essas questões vão ser refeitas, a gente pode ter uma rede social saudável? Pode, é óbvio que pode, mas tem que mudar o modelo de negócio dessas redes sociais, porque enquanto for a economia da atenção e depender da gente estar lá xaropado e muitas vezes se indispondo uns com os outros para aumentar a atração deles, a gente vai cair nesse problema. Então, já está quase ovo e galinha, né? Sair não adianta, eu concordo. E tem outra questão aí... Não é o grande problema, mas... E tem outra questão em relação a isso que o Mini está falando, que é assim, beleza, tem um monte de negócios instalados usando essas bases aí. Mas esses caras também têm que pagar anúncio e é uma reclamação o tempo todo que você vê, né, falando, cada vez mais eu tenho que pagar mais anúncio para conseguir reverter. Então, aos poucos, esses caras também estão se ligando que é um jogo viciado.
sabe? Daí que a questão é estrutural, que outro dia a gente estava conversando eu e o Matias por áudio, inclusive, sobre esse tema, né, que a saída estrutural é, assim, como é que a gente monta, né, coletivamente, socialmente, outros tubos e conexões, outras redes, né, Claro. que não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa, inclusive é a tarefa que originou todo esse caos hoje, né, porque tudo que a gente fez, né, todo mundo que estava, né, super engajado na internet na primeira metade dos anos 90, na segunda metade dos anos 90 e o início dos anos 2000, tinha essa ideia, olha, estamos instalando aí redes que são alternativas, né? Deu no que deu, então agora acho que a gente está entrando num outro momento de repensar, recriar, buscar outros canais que também deem suporte para esse tipo enfim, de necessidade, que é mais mainstream, que é mais amplo, né, e que precisa também de algum tipo de apoio. Né? Ou seja... O problema da internet é o problema da sociedade, de uma forma geral. Quando você falou das pessoas que precisam da internet, você está falando do comércio local, você não está falando do big business. Né? Sim. A gente, por exemplo, no Greg News, a gente fez uma plataforma, a gente juntou o pessoal dentro do Slack para fazer, juntou um bando de advogado com um bando de desenvolvedor de aplicativo para tentar fazer um iFood deles. O iFood gerenciado pelos entregadores. Isso quebraria o iFood. O iFood, o trabalho do iFood, eles mesmo dizem, a gente não é um serviço de entrega, a gente não é eles são os gigolôs. Eles são a conexão entre um restaurante que já tem o sistema dele de entrega e tudo mais e o cliente. Ele só é um playboy lá que tem uma ideia. É um atravessador, cara. Por todo o discurso da internet de que é sempre, né? Acho que essa data, inclusive esse período aí que o Mini falou, metade dos anos 90, segunda metade dos anos 90 e início dos 2000, quando era sobre pulverizar e democratizar o acesso, o contato entre as pessoas, e que era justamente para não ter atravessadores, tudo que a gente viu foram novos atravessadores. Só digitalizaram os atravessadores, né? Mas o potencial para desfazer esses atravessamentos aí, ele continua. A questão é que como é que você sustenta a estrutura. Mas e na vida real, como no negócio, é organização. É a mesma coisa. O que está faltando para derrubar o Bolsonaro, não sei o que lá, ou para derrubar o iFood, é a organização. Tem que se organizar. E, assim, os meios para isso existem. Assim, o grande problema é botar essa conversa num lugar que todo mundo participe. Assim, e tem muito ruído, tem muita... enfim, a política velha ainda é o que media as nossas relações. A gente tem que construir outras formas de fazer política, porque as velhas não estão dando certo, evidentemente. Assim. Enfim. Eu acho que, sim, inclusive, eu acho que essa iniciativa, não, acho que essa iniciativa do Greg News de construir algo no Slack, eu acho que é um caminho bacana, porque tem uma perspectiva de construir algo alternativo. Então é possível. Eu acho que esse ponto é importante ressaltar, construir, e daí, de novo, retornando à questão do discurso do Saia, né? Que, de novo, acho que o problema não é fazer o questionamento, mas tu chega para um determinado grupo e tu diz, saia, não faça, cancele, fica só com esse lado, né, do negativo. Falta esse lado propositivo. Eu não estou querendo aqui começar um papo meio poliana, mas assim, olha, tem alternativa. Não, mas é porque até elitista, de certa forma, mostrar, né? exatamente, pode, né? exatamente. Né? Eu acho que quando começa a mostrar outras alternativas, né, isso fica mais, então dá para fazer. Né? Eu acho que é importante, acho que isso é importante, sabe? É importante propor, mostrar caminhos. Por exemplo, tá? Nesses papos que eu tenho com amigos e conhecidos que são dependentes de redes sociais, o que eu faço, né, como alguém, sei lá, que trabalha com cultura digital e com internet? Eu falei assim, cara, investe no teu site, né? Investe em canais mais proprietários, começa por aqui, né? Mas acho que isso, né, começar a construir esses caminhos alternativos é necessário, assim, mostrar que dá para fazer de outros jeitos. E também criar outro tipo de conexão que não dependa das redes sociais, né? Porque a gente já viu elas desaparecerem, e aí você tem todo o teu negócio tá em cima do Facebook, e se o Facebook, a partir de amanhã, começa a cobrar a entrada, e aí? Sim. Isso aí ele vira e fala, legal, só eu tenho a tua lista de contatos, você não tem o e-mail de todos os seus contatos, e aí?
Você precisa puxar essas informações para você. Mas eu acho que tem um lance, quando eu falo em sair das redes sociais, é muito mais essa coisa do tirar a atenção da tela, sabe? Sim. Do mesmo jeito que eu estou fazendo isso, eu também estou tentando não acompanhar a série da vez do Netflix, não querer saber da... Enfim, é um outro tipo de cultura de ansiedade que também a gente está imerso nela. E não eu dá não para acho que acompanhar seja tudo, uma... né? Hã? Não dá para acompanhar tudo. Não Já dá para é acompanhar, esse o mas a volume. gente Hoje em vive dia na não tem ilusão como. que dá. A gente Acha que vai dar. acumulador digital, sabe? Todo mundo aqui está assistindo esse papo agora tem um Chrome com 15 abas abertas, sendo que uma delas está aberta desde fevereiro. E você olha e fala assim, vou ler aqui o que aconteceria se o Moro saísse do governo do Bolsonaro. Mas já saiu tem 10 anos e a aba está lá aberta. Não, porque a análise do fulano. A gente cria essas ilusões de que a gente vai conseguir fazer algumas coisas. E com isso a gente não lê livro, a gente não pratica exercício, a gente não come direito. Eu tento fazer no resumido é justamente juntar esse monte de coisa para quem ouve o programa não ter que ler aquele monte de coisa, mas eu tenho que ler. Então eu tô preso agora. Exato. A gente voltou à época da Globo, que, sei lá, tinha 5 canais e todo mundo assistia a mesma coisa. Assim. A Netflix, cara, o que é Netflix? A Netflix é uma locadora de interior. Tem 5 filmes. Pior blockbuster que existe. O catálogo dela é uma merda. O catálogo é uma merda, mas tem as coisas assim. Em termos de filme, de série filmes próprio, então, né? Séries, eles fazem as próprias séries, algumas a toque de caixa. Assim, tem séries muito boas, é claro. Tem séries antigas que são boas, já comprovadas e tal. Mas assim, você não tem necessidade de acompanhar. Essa necessidade é criada pelo blá blá blá, pela coisa no entorno. Tal. Eu tô assistindo Dark, porque tanto que falaram da terceira temporada, eu tô terminando a primeira e, na verdade, eu tô querendo... Cara, não acaba. Eu quero saber logo no fim. Então, o que eu tô vendo? Eu não tenho nem prazer assistir. O meu objetivo é chegar no final. Não, isso sem contar essa coisa da cultura da série, né? Porque quantas séries não podiam ser um filme, né? Porra, sim, todas. Sim, todas. É que nem todas as reuniões podiam ser um e-mail, sacou? Exatamente. Mas essa história do... Isso com série, assim, é muito louco, porque ainda bem que eu tenho uma coisa meio, tipo, eu sempre fui... Por exemplo, sei lá, o que as pessoas têm por ideia de entretenimento... Eu lembro uma vez o Matias escreveu um texto sobre isso, sobre Harry Potter, sobre uma certa volta a valores do passado, ao medieval e tal. Eu não disse que quando a gente começou Senhor dos Anéis, assim, tudo bem que ridículo, tem o seu valor e tal, mas eu me lembro de pensar assim, cara, 3 horas de um filme sobre gnomos, isso para mim não é uma ideia de tortura, não de entretenimento. Beleza, baseado no anti-preconceito, eu acabei vendo depois, vendo que é obviamente nunca vi. Mas me fez levar 10 anos para ver o filme, 10 anos que eu realmente não precisava ter visto o filme, não precisava ter desfrutado naquele momento, qualquer coisa assim. Foi melhor descobrir depois que eu resolvi ver por livre de espontânea vontade. Entendeu? Netflix me lembra um pouco uma lógica que tinha de locadora de bairro, que às vezes meu pai voltava com um filme para casa e dizia assim, esse filme é bom, ele é lançamento. O cara, ele perguntava pro cara do balcão do locador, é bom esse filme? O cara falou, é bom, é lançamento. Essa frase é muito clássica de locadora. Eu fui balconista de locadora. As pessoas não olhavam para qualquer coisa que não fosse a parte do lançamento. Era muito engraçado isso. Eu fico assim no Netflix também. Eu olho lá, quero ver o que tá de novo. O que é novo? O que saiu agora? Vamos ver. O que é novo é o que tá em cima ali, né? Não necessariamente o que é novo, exato, né? Exato. O que tá no topo do feed, né? De novo a gente cai no timeline, feed, né? Na lógica do feed, da timeline. Galera, já passamos aí do nosso tempo e se deixar o papo vai embora, né? Muito bom, é bom que Mas guarda pros próximos. adorei aí, pô, demais. Vamos continuar com isso. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai conseguir manter essa periodicidade, mas vamos estar se encontrando aí com uma certa frequência para discutir outras coisas que não são internet, né? Pelo amor de Deus. Excelente pilha, Matias, muito bom. Conseguiu juntar todo mundo aí. Falar futebol. Pode ser. Ai, meu Deus. Bom, é isso. Vamos Então, falando aí e até a próxima. Abração a todos. Valeu, falou, amigos. Falou. Até mais.